irmãos, hoje eu trago aqui mais uma devocional e eu vou ler para vocês agora um versículo aqui, que se encontra em 1 Pedro 5:7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Neste momento, peço ao Senhor que esteja abençoando a minha família e a família de sempre. Senhor, supra toda a necessidade dos seus servos, cura os enfermos, tirar toda a ansiedade desse difícil que estão passando. Obrigado, Senhor, por cuidar da sua igreja e peço que continue cuidando de todo o mal. Em nome de Jesus, amém. Agora eu vou mostrar um vídeo que eu e minha família fizemos cantando um louvor. Boa noite, amados irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue de uma maneira transbordante sobre suas vidas, sobre seus lares. Um abraço à nossa irmã Leia Santana, ao nosso irmão José Assis, aí no Rio de Janeiro, né? Toda a família da nossa irmã Adelina,
né, que também está aí sintonizada, né, a irmã Valéria, Antônio, né, ao Felipe, ao João Pedro, né, ao Fred, a Samara, a Lu, e a toda a igreja Getsemane de maneira geral, e a todos os irmãos e amigos que estarão cultuando a Deus também nessa noite em seus lares. Que a presença do Senhor continue de uma maneira transbordante sobre suas vidas, sobre nossas vidas, em nossos lares. E você viu aí nessa canção inicial e nessa mensagem que a nossa irmã Dani, né, a filha da Roseli e do Ademir, nos transmitiu já aqui nesse começo, nos trazendo do seu lar essa reflexão. E hoje você terá, e nós teremos um tempo de celebração em família, mas também com uma presença e uma participação maior das crianças, né? Ministério infantil aí, liderado pela irmã Roseli, pela Tânia, mas também com as demais professoras, né? A Larissa, a Valéria, a Isabela, tem feito um trabalho muito especial, e as devocionais kids, né? Diárias aí também servirão de inspiração para as nossas vidas, tá bom? Então curta conosco, convide os seus amigos, sua família para prestigiar e participar em adoração nessa noite também, tá bom? Vamos orar, queridos? Convido você aí, nosso irmão Walter, a Lúcia, né? Junto com a família, a estar também orando nesse momento comigo e aqui com minha família, e você com a sua família nesse momento possa também estar elevando, né, a sua boca, a sua voz em adoração e em oração ao Senhor. Um abraço à irmã Nelma, ao Robson também, né, a Yasmin, a Manu, ao Vitinho. Um abraço a todos os irmãos aí que já vão sintonizando nesse momento. Oremos, queridos. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Pai querido, por mais uma oportunidade que temos nessa noite de partilhar, Deus querido, da Tua Palavra, ó Deus, das diversas maneiras que o Senhor nos tem permitido, ó Deus, e nessa noite em especial, com, ó Deus, aquilo que as crianças, ó Deus, do nosso ministério infantil aqui da Igreja Batista Getsemane, têm tido a oportunidade, ó Deus, de desenvolver com seus pais, em seus lares, e que tem abençoado as nossas vidas. Também as crianças que estarão aqui hoje participando, ó Deus, João Pedro, a Samara, o Felipe dando o suporte. Ó Deus querido, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos dado também inteligência, criatividade, estratégias, ó Deus, que venham do Teu Espírito para continuar disseminando, proclamando o Evangelho do Senhor. Ó Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados, abençoe a família dos nossos irmãos que estão em seus lares, também, ó Deus, cultuando o Senhor nesse tempo, e que a Tua doce presença, Senhor, possa fortalecer a fé, o ânimo, ó Deus, inspirando a viver com lealdade e fidelidade na Tua presença. Abençoa também aquelas famílias que têm tido dificuldades, ó Deus, seja em que área for da sua vida, meu Deus, que a Tua boa mão esteja sobre eles também, derramando graça, solucionando, ó Deus, os problemas, dando, ó Deus, condições de terem uma vida equilibrada, com saúde, ó Deus, e também com sustento diário nas suas mesas, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço a Lúcia Maria também, nossa irmã Lúcia, que Deus abençoe grandemente, né, o coração de todos os irmãos. Queridos, nós vamos ter agora, você vai acompanhar nesse momento, mais um vídeo, né, inspirativo, né, do nosso jovem Anthony, né, filho aí da Valéria e do Antônio, né, que graças a Deus também de uma maneira muito especial puderam desenvolver uma devocional alguns dias atrás, e nós vamos assistir, e que você também possa colher o aprendizado desta devocional. Abraão, eis-me aqui, Senhor. Pegue o seu filho Isaque e ofereça como cordeiro em consciência. Você precisa decidir. Meu pai, onde está o cordeiro para o O Senhor proverá.
Abraão, não faça isso. Deus viu que você é temente. Ele não se recusa. E lado a lado, em silêncio os dois choraram. Ao verem chegando, O que eu entendi nesse versículo foi: Abraão, ele amava seu filho, mas amava mais a Deus. você precisa decidir. E ele foi fiel a Deus e não matou seu filho. Foi isso que eu entendi. Tchau. Glória a Deus, né, queridos? Que bênção poder ouvir, né, de uma maneira criativa, né, inteligente, bíblica, a mensagem do Senhor através das nossas crianças. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, viu, Anthony? A Valéria, o Antônio, a Dona Amália também, a toda a família de vocês, queridos, que a bênção de Deus continue transbordante, assim como no lar de cada um dos irmãos. Um abraço ao nosso irmão, o seminarista Christian também, né? Que Deus abençoe grandemente sua vida, Christian, que o Senhor continue também fortalecendo a tua fé e te usando aí junto à juventude, né, da nossa igreja local. Queridos, nós ouviremos mais uma vez mais uma canção, tá bom? Um abraço aí ao nosso irmão Wallace e a Aline, que Deus abençoe grandemente o coração e a vida de vocês, amados irmãos. Saudade de vocês. Uma canção de inspiração e que sirva para você também, né, adorar a Deus também cada vez mais com excelência, né, e com alegria no seu dia a dia, tá bom? E logo mais nós estaremos ainda com outras participações nessa noite. Junto aos teus pés, pois prazer maior que
continuemos entregando ao Senhor, né, o nosso coração e adorando somente a Ele. Acima de tudo e de todos, queridos, que façamos isso sempre com alegria, com dedicação. Quero mandar um abraço também especial ao Issacar, também aí no Rio de Janeiro, junto com José, né? Que Deus abençoe sua família, amado irmão. Também um abraço a Souza, aí em Serrolândia, a Tinho, Eneide, né? Que Deus continue abençoando poderosamente vossas vidas, tá bom? Um abraço a Marilene, né? Aí nossa irmã em Cristo, né? Uma grande amiga da nossa irmã Alice. Nós temos aí colocado a família de vocês, minha irmã, sempre, diariamente em oração. E sou grato a Deus pela sua vida. Espero que quando passar esse tempo, né, de afastamento social, nós possamos ter um tempo de comunhão e poder dar um abraço carinhoso. Mas aqui recebam todos, né, o nosso abraço virtual também, tá bom? Queridos, nós teremos também mais uma participação muito especial nessa noite, tá bom? E eu quero convidar aqui, né, uma pessoa muito especial para a nossa família, né, nossa querida Samara, estará aí hoje, né, tendo uma participação muito bonita, né, querida, e transmitindo uma mensagem que você vai ouvir aí a voz ao fundo, tá bom? A travessia do Mar Vermelho. Os israelitas estavam saindo em fuga do Egito. O rei do Egito mandou os soldados dele trazer o povo de volta. Então, os israelitas chegaram ao Mar Vermelho. Como eles iam atravessar? Moisés levantou a mão e Deus dividiu as águas. A terra ficou seca, com muralhas de água nos dois lados. Os israelitas puderam atravessar em segurança. Quando os egípcios chegaram, as águas voltaram ao lugar. Os israelitas já tinham atravessado e agora estavam livres. Amém! Parabéns, viu, Samara? Né, junto com a mamãe, junto com o papai, puderam aí, né, pensar um pouquinho, né, nessa linda história da travessia do Mar Vermelho e um tempo em que Deus estava ali de uma maneira sensacional, poderosa, cuidando do seu povo. Da mesma forma como você viu o vídeo do Anthony também, né, com aquela inspiração na história de Abraão, né, e o seu filho Isaac ali, Deus também agindo em toda a história. E eu creio que Deus também está agindo na sua história, na sua vida. Deus está cuidando do seu povo, Deus está cuidando da igreja. Que Deus te abençoe, né, princesa? Vamos orar juntos nesse momento? Vamos com o titio? Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Deus, pela vida da Samara, obrigado pela vida das crianças, obrigado, Deus, pela vida dos nossos filhos, obrigado pelas crianças aqui da Igreja Batista Getsemane, por esse maravilhoso ministério infantil, ó Deus, que tem também inspirado a vida delas a aprenderem da Tua Palavra e que Teu Espírito as ajude a colocar em prática os ensinamentos que têm recebido dos seus pais, a exemplo de Samara, do João Pedro, do Anthony, da Dani, de todas as crianças, ó Deus, assim como os nossos adolescentes e jovens estão dia a dia aprendendo e vivenciando o Evangelho de Cristo. Que o Senhor continue ajudando e mostrando o mesmo poder que o Senhor agiu através de Moisés, através de Abraão, e que seja assim através das nossas vidas. Abençoe o lar dos nossos irmãos nessa noite e que a Tua paz esteja em seus corações e que o Senhor continue dando livramento, sustento, provisão, salvação, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, viu, princesa? Deus abençoe, Samarinha.
Louvado seja o Senhor, meus queridos. Parabéns ao Felipe aqui também, que deu suporte, né? O tempo em que nós temos tido aqui em família, também buscamos, né, o envolvimento em nossa família do cotidiano, né, com as atividades diárias, né? Eu creio que você também tem cuidado aí, você que é pai, mãe, mesmo jovens, né, aqueles que estão na faculdade, né, estão aí também estudando, né, por esse recurso remoto, né? Nós continuamos também tendo essa participação, né, voluntária e amorosa dentro de casa e aprendendo juntos sempre, né? Isso tem nos inspirado dia a dia a uma vivência saudável em nossos lares. E aí eu quero mandar mais uma vez um abraço especial ao Antônio, ao Valério, ao Anthony, a nossa irmã Leia, né, ao seu esposo, né, a Alice, a sua família, a sua casa, né, ao José Assis, a Adelina e família, né, ao Walter, né, e a sua família, a nossa irmã Lúcia, a Nelma e o Robson. Um grande abraço, amados irmãos. A Lu, Fred, Samara está aqui com a mamãe nessa noite conosco. Ao João Legário e sua família, a irmã Alice, ao Christian, Crisóstenes, Joana, ao Wallace, a Aline, ao Cláudio. Um grande abraço, meu amigo, que Deus abençoe. Ciene, um grande abraço, né, a tia aqui da minha esposa também, Eneide, Tinho, que Deus abençoe grandemente. Eleni, grande abraço, minha irmã missionária, que Deus continue enriquecendo vossos corações. A nossa irmã Marilene, a sua casa, a Beatriz, né, a Priscila, ao Hélio, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, tá bom, queridos? Vamos nesse momento com mais uma participação bastante importante, né, e inspiradora. Nesses dias nós tivemos aí também a participação do João Pedro, aqui o meu filho, né, de uma maneira bastante criativa, também pôde desenvolver um tempo devocional e que nos enriqueceu, né, e nos fez participar junto com ele e pensar, né, como precisamos da sabedoria de Deus. Você precisa? Você acha que precisa mais da sabedoria de Deus? Eu creio que todos nós precisamos. E eu quero mandar um abraço também à Joselita, né, ao Caio, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, queridos. Então, ouça mais essa participação nesse momento e que Deus continue também falando ao teu coração. João, um amigo chamou a gente para jogar Mortal Kombat. E aí? Capítulo 3, a Bíblia nos mostra que a sabedoria de Salomão foi colocada em prova, quando duas mulheres levaram um problema a ele. Ser sábio não nos torna inteligentes. Sábios tomam decisões verdadeiras, honestas e certas. Decisões que ajudarão os outros. Escolha o que mais agradar a Deus. Tenha um bom dia. Graças a Deus. Nós ouvimos essa meditação alguns dias atrás, participamos, e eu confesso que até hoje eu continuo pensando, né, e essa palavra que o João Pedro deixou foi de que os sábios, eles tomam decisões honestas, verdadeiras, né, e sempre com o objetivo de agradar a Deus. Que você e eu possamos buscar sempre este caminho e essas virtudes no nosso dia a dia, tá bom, queridos? Nós vamos ouvir agora também uma reflexão, né, do João Pedro, né, e que também inspire você, né, a confiar e a se deleitar cada dia mais na presença do Senhor. Jesus ama as crianças. Certo dia, alguns pais levaram os filhos até Jesus. Eles queriam que ele abraçasse as crianças, tocasse nelas e as abençoasse. Mas os discípulos de Jesus tentaram mandar as crianças embora. Disseram aos pais que não irritassem Jesus.
Eles achavam que Jesus era importante e ocupado demais para as crianças. Jesus não gostou do que os discípulos estavam fazendo. Não mandem as crianças embora, disse aos discípulos. Deixam que venham a mim. O reino de Deus pertence aos que são como estas criancinhas. Quem quiser entrar nele tem de crer em mim como estas crianças. Quem não crê em mim desta forma, jamais poderá entrar no céu. Então Jesus tomou as crianças nos braços, ele colocou as mãos sobre a cabeça delas e as abençoou. Ao fazer isso, todos perceberam que Jesus as amava. Boa noite a todos. Amém. Obrigado, João. Que Deus abençoe, viu, filho? Em nome de Jesus. E que Deus continue assim, inspirando a tua vida, o teu coração. Daqui a pouco nós também ouviremos mais um louvor inspirativo. Mas eu quero também deixar o teu coração aí, e principalmente aos membros aqui da igreja local, né? Alguns irmãos me perguntaram dias atrás, né, sobre como fazer com relação, né, aos seus dízimos e ofertas. É apenas acessar, né, a conta da igreja. Se você tem um dispositivo aí no seu aplicativo, seja no notebook ou celular, e faça a transferência online do seu dízimo. Se você quiser ofertar, né, a conta Itaú, do Banco Itaú, na agência 0434, tá? Agência 0434, a conta corrente é 14181, dígito 8, tá bom? Então, assim você poderá continuar também utilizando e ofertando o seu dízimo, a sua oferta, né, como um ato de adoração, né, para que a obra do Senhor permaneça e possamos continuar assistindo, né, a igreja de uma forma geral, as famílias. E nós temos aqui que dar um voto de gratidão a Deus, né, por tudo que Deus tem feito nesses dias, né. Apesar de sermos um pequeno rebanho, Deus não tem nos deixado faltar o pão de cada dia. Temos que agradecer as instituições que Deus tem usado para nos abençoar, o Fundo Social de Solidariedade, o SOS Gente, né, os irmãos Crisóstones e Robson, que têm nos dado esse suporte, diáconos aí na nossa igreja local, e junto com toda a diaconia e os irmãos que constantemente têm dado apoio, poder auxiliar as famílias locais e outras que também, né, têm nos chegado pedindo algum auxílio em alguma medida. Então, a sua contribuição pelos dízimos, as ofertas, né, assim como Deus está usando essas instituições, nós temos que agradecer muito a Deus. A Bíblia diz, e Paulo escreveu, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, que você se lembre, né, que a obra da igreja ela não está parada, porque nós não estamos no templo. Mas já quero deixar de antemão, estamos aí já providenciando um protocolo, né, para começarmos a preparar um futuro retorno. Não voltaremos agora, né? Nós vamos seguir as recomendações, as orientações do governo de maneira geral, com responsabilidade, né? Mas também precisamos sim continuar já a manter esse planejamento para o pós-pandemia e poder ter, né, em breve um retorno seguro e saudável, tá bom, queridos? E diante dessa palavra que o Felipe trouxe, ou do João Pedro trouxe aqui para nós, né, esse texto se encontra ali no Evangelho de Marcos, você tem também Mateus e Lucas registrado, mas ele deu um contexto da história na sua devocional em Marcos capítulo 10, do verso 13 ao verso 16, e diz: alguns lhe traziam crianças para que as tocasse, mas os discípulos repreendiam as crianças. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai as crianças virem a mim, e não as impeçais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Preste bem atenção nisso, as palavras de Jesus não são palavras meramente pastorais, não, mas as palavras de Jesus. Observe na tua Bíblia o que Jesus disse sobre isso. O reino de Deus é dos que são como elas.
E ele ainda diz no verso 15 e 16, Marcos capítulo 10, do verso 13 ao 16. O verso 15 diz: em verdade vos digo que qualquer pessoa que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais entrará nele. E pegando-as nos braços, abençoou-as, impondo-lhes a mão. Duas coisas interessantes. Em primeiro lugar, o reino de Deus daqueles que vivem como as crianças. Não é que as crianças são impecáveis, não existe impecabilidade em qualquer criança, em qualquer ser humano. Elas são pecadoras também, mas a salvação é um ato de Deus, da graça de Deus. E quando Jesus declara que o reino de Deus é dos que são como elas, que basta você pensar como é que conduz uma criança a sua vida, e desde o seu nascimento, principalmente na tenra idade, nos primeiros dias e meses e anos de vida, uma criança é totalmente dependente dos seus pais, né? Em tudo, na educação, na instrução, no viver diário. Então, nós precisamos realmente agir nessa esfera de semelhança, da dependência, né? E assim como uma criança é dependente, nós devemos ser dependentes de Deus. E o reino de Deus é daquelas pessoas, dessas pessoas que agem dessa forma, dependendo de Deus. E quando João Pedro estava lendo aqui essa reflexão, eu comecei a pensar, quantos de nós estamos de fato e de verdade dependendo de Deus? Hein, Mone? Você está dependendo? Nossa irmã Simone aí, Muniz, Maria Firmo, João. Será que nós estamos dia a dia dependendo realmente de Deus, esperando de fato em Deus? Quantas vezes você já não leu, registrado nas Escrituras, o Senhor dizendo, não temas, eu sou contigo? Certamente inúmeras vezes. Você que nasceu de novo, você que tem vivido com a consciência do grande amor que Deus tem pela sua vida, você está dependendo de Deus? Ou nós dizemos com a boca, mas a nossa atitude diária é completamente diferente? Quem confia em Deus, espera em Deus. Como eu disse anteriormente, eu tenho ficado extasiado e como o Senhor tem cuidado, de nossa igreja local aqui, um pequeno rebanho. Talvez a igreja em que os irmãos aí de outros ministérios, outras igrejas batistas têm congregado, tem muito mais recursos que o nosso, mas Deus não tem deixado faltar, porque Ele sabe a condição de cada um. Ele sabe o estado de cada um. Ele sabe a necessidade que cada um de nós temos. E agindo Ele, queridos, ninguém pode impedir. Você crê nisso? Você continua crendo nisso? O reino de Deus é das pessoas que são como crianças, dependentes de Deus. A exemplo de uma criança que depende dos seus pais, que espera pelo carinho, pelo afago. Não é só no suprimento. O que a criança precisa se alimentar, se vestir, orientações para um viver correto. Não, mas em todos os aspectos. Assim nós precisamos realmente estar vivendo. E Jesus ainda complementou no verso 15, Marcos capítulo 10, verso 15. Em verdade vos digo que qualquer pessoa que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais entrará nele. Sabe por quê? O reino de Deus não é vivenciado pelos méritos nossos. Não é porque eu sou uma boa pessoa. Não é porque eu pago minhas contas em dia ou não. O reino de Deus é recebido como uma dádiva. É graça de Deus. Está com o nome arrolado no livro da vida eterna, queridos, é a graça de Deus. Você não teve e nem terá capacidade de conquistar nada de Deus pelos seus méritos. Eu não tenho essa capacidade, mas Deus resolveu nos abençoar. Ele resolveu derramar esta graça sobre nossas vidas. Pense agora. Você está vivendo como um cidadão do reino de Deus?
Pastor, como é que eu sei que eu estou vivendo como um cidadão do reino de Deus? Como eu posso ter certeza dessa verdade na minha vida? Você olhe para os evangelhos. Vou te dar uma dica. A Manu, se estiver aí ouvindo esse momento, certamente ela vai se lembrar bem. O nosso discipulado, o estudo bíblico, aí, a preparação para o batismo, nós usamos o texto de Mateus capítulo 5. E Jesus ensina sobre as bem-aventuranças, ensinou aqueles primeiros discípulos. E a primeira grande característica é que o reino de Deus, ou aquelas virtudes do reino de Deus, de um cidadão do reino de Deus, a primeira bem-aventurança é ser pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. Sabe por quê? São pessoas que reconhecem a sua necessidade de Deus, compreendem que havia uma miséria espiritual que só foi suprida pela presença de Jesus Cristo no seu viver. E o Espírito Santo, quando nós um dia fizemos essa confissão de coração, de sinceridade, tomando uma decisão diária, constante, e nos convergindo à vontade de Deus, queridos, o Espírito Santo já passou a habitar em nossas vidas, e Ele todos os dias está nos inspirando a viver esse caminho. Né, Sofia? Você já se posicionou? Gisele? Neila? Todos nós precisamos. Não é porque eu tenho um título de pastor, porque o título de pastor não salva ninguém, mas a obra de Cristo foi que me salvou. E antes de eu me tornar um servo de Deus, um pastor, um ministro do Evangelho, eu recebi Jesus na minha vida. Você recebeu Jesus na sua vida? Se você recebeu, você é alguém que nasceu de novo. E dia a dia, né, Amália? Deus está dando essa consciência do grande amor que Ele tem pelas nossas vidas. Viu, Mônica? Você está vivendo nesse caminho com Jesus? Então se alegre na presença dEle, porque Ele continuará cuidando de você. Porque o reino de Deus é daqueles que vivem como as crianças, em dependência de Deus, que é o nosso Pai Supremo. Não é à toa que Jesus, Ele ensinou os discípulos a oração. Quando interpelado pelos discípulos, Senhor, ensina-nos a orar. A primeira palavra da oração é Pai Nosso. Ou a palavra Pai, com letra maiúscula, para designar claramente que está se falando do Pai Eterno. O Deus que nos ama, o Deus que cuida de nós, o Deus que nos afaga, mas o mesmo Deus que muitas vezes precisa também nos disciplinar, nos corrigir. Não é mesmo, Débora? Deus está cuidando de nossos passos. Deus está guiando a nossa vida. Não é, João? Eu creio que todos os dias o Espírito Santo está trazendo algo da parte de Deus aos nossos corações. E continuemos sendo dependentes de Deus. Não é a nossa correria, não é a nossa inteligência, não é a nossa capacidade humana, não é o nosso intelecto, não são os anos de experiência que nós temos. Não, queridos. Continuemos descansando em Deus. Essa pandemia tem nos ensinado muitas coisas. O nosso irmão Rodolfo Abrantes escreveu alguns dias atrás sobre isso. Achei interessante. A pandemia ensinando que a morte é uma realidade. Os nossos recursos nada são. E que a morte é uma certeza para todos. Pode ser que não chegue tão cedo para mim ou para você. Mas se a morte me atingir, te atingir, aonde você passará a sua eternidade? Como eu falei já e tenho falado aqui com uma certa frequência, os santos de Deus, aqueles que partiram hoje, ontem, anteontem, em Cristo, nós veremos. Nós os veremos. Mas aqueles que partiram sem Cristo, talvez sejam estes que Jesus disse que nunca entraram no reino de Deus. Veja que essa palavra é muito séria.
Não é uma palavra só para criança, mas é para todos nós pensarmos se nós estamos vivendo em dependência de Deus, se estamos andando com Deus, né, Roseli? Né, Dani? Né, Dona Zene? Aí em Serrolândia, né, Souza? Nós precisamos dia a dia depender de Jesus, confiar nossa vida a Jesus, né, Cláudio? O nosso coração precisa estar enraizado em Cristo. Como eu digo, meus irmãos, nós não podemos confundir jamais a vida cristã, que é ser imitador de Cristo, pensar como Cristo, buscar agir como Jesus, por causa da religião, por causa de tradição. Ah, porque eu sempre aprendi assim, mas muitas vezes nós aprendemos coisas erradas. E é necessário correção. É necessário que muitas vezes Deus venha agir na nossa vida, nos disciplinando para poder andar no prumo certo. Muitas vezes nós achamos que estamos fazendo tudo aquilo que Deus se agrada. Será mesmo? Você tem convicção que esta noite a tua vida é um altar de adoração a Deus? A maneira que você está agindo com as pessoas reflete o caráter de Deus na sua vida? Eu tenho pensado isso também. Como é que eu estou agindo? Quais as expectativas estão, dia a dia, emanando na minha mente e no meu coração? Elas precisam estar em conexão com o reino de Deus, porque Deus nos criou para o louvor da sua glória, para o louvor da glória dele. Então viva para a glória de Deus. Renuncie o seu eu hoje, não é amanhã. Eu vou esperar passar a pandemia para eu tomar uma decisão. Não, a sua decisão é hoje. Porque pode ser hoje a última noite que nós passemos vivos sobre essa terra. Amanhã pode ser muito tarde. E Deus está dando oportunidade para que nos posicionemos hoje. Se Jesus voltar esta noite, se meia-noite for o último instante de vida da humanidade nessa terra, você vai passar a sua eternidade aonde? No reino de Deus, como Jesus estava dizendo aqui? Ou fora dele? Porque fora do reino de Deus é choro, tristeza eterna. Mas no reino de Deus não haverá tristeza, não haverá morte, mas haverá alegria e gozo eterno, porque estaremos face a face com Jesus. Veremos o Senhor da glória. Andaremos com Ele em ruas de ouro. Veremos os santos do passado, o Abraão que o Anthony trouxe aqui a devocional. Veremos Moisés, que Samara e Felipe nos trouxeram aqui a devocional. Veremos Jesus, a devocional que o João Pedro nos trouxe aqui nessa noite também. Você verá os outros santos de Deus na história. E gozaremos felicidade plena e eterna na nossa vida. Há mais beleza do que essa, meus queridos? Viva com fidelidade a Deus. Ele te ama. E se Ele me colocou aqui para continuar falando esta mesma verdade que as crianças já nos passaram nessa noite aqui, através dos vídeos e através das mensagens aqui passadas, é porque Ele quer que você se posicione com muito mais seriedade na presença dEle. Ande com Jesus. Ame o Senhor acima de todas as coisas na sua vida. Ame Jesus mais do que os seus filhos. Tem gente que idolatra filho. Tem gente que idolatra marido, idolatra esposa, idolatra até a igreja. O adorado da nossa alma é o Senhor Jesus. Deve ser Jesus. Jesus o centro. Jesus precisa estar no centro da vida. Se você quer viver, morra para o seu eu hoje. Morra hoje. Peça para Deus mortificar o seu eu. O Espírito Santo, se Ele já está ministrando isso ao teu coração, se o teu coração está queimando nesta hora, se a tua mente começa a ficar inquieta, perturbada, talvez esse já seja um sinal de vida. E que seja a vida eterna, para juntos
vivermos na presença do Senhor. Que Deus continue te abençoando. Quero dedicar a você mais esta canção e que você se lembre do grande amor que Deus tem pela sua vida e pela vida da igreja dele. As ruas são de ouro de cristais, ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Graças a Deus. Não haverá morte nem choro, nunca mais. Não é, João? Não é, Samara? Precisamos estar sempre juntos de Jesus, andando sempre com Jesus. Que Deus abençoe grandemente sua noite, que Deus abençoe o seu lar. Quero mandar mais uma vez um abraço especial aqui, né, para o Carlos, né, o Adriano, o Conde, aí em Presidente Prudente, um irmão em Cristo, amigo. Que Deus continue abençoando poderosamente sua vida, meu amado. Um abraço também a Dona Zênia, nossa irmã em Cristo, a Soze, né, a Roseli, a Sofia, né, a Gisele também, a nossa irmã, né, Neila, né, Soares, a Marta Menezes, a Marleide, um grande abraço, Marleide, Heloísa,
né? Ao Ícaro, grande abraço, queridos. A Hélida, a Alicia também, a Simone Muniz, a Maria Firma, a Lauane, ao Cássio, né? A toda a família, a Isabela também, ao Levi, ao José, a Maria Helena, a Neidinha, Raimundo, Sara, Hanna, a Ana também, a Eleni, missionária aí no Rio de Janeiro, a nossa irmã Eliana Gomes aqui também, a Marilene, um grande abraço, a Priscila, o Hélio, a Eneide, Tinho, Andréia, Andrei, Ezequiel, ao Cláudio, ao Wallace, a Aline, né, ao Christian, a sua família, a todos os irmãos da igreja Getsemane, a todo o ministério infantil, né, aqui representados pelo João Pedro e a Samara, né, que também tiveram uma participação muito especial. Deus abençoe grandemente vossas vidas e que Ele continue suprindo todas as suas necessidades. Viu, Maria Ferreira? Que Deus continue suprindo todas as suas necessidades em Cristo Jesus e que Ele continue fortalecendo a nossa fé. O seu nome, né, é conhecido por Ele. Não se esqueça jamais disso. Jesus te ama e nós também. Pai querido, obrigado por esse tempo especial. Abençoa mais uma vez, ó Deus, ao João Pedro, a Samara, ao Felipe, a toda a nossa família, aos familiares dos nossos irmãos, das outras crianças aqui da nossa igreja local, a Igreja Batista Getsemane, mas cada igreja representada na vida dos irmãos, em cada lar, ó Deus, que estiver também assistindo e adorando ao Senhor conosco nessa noite. Que a tua boa mão esteja sobre cada vida, sobre a Aninha, sobre a Alícia, sobre a Ludmila, sobre a Dani, ó Deus, sobre a Alícia, o Levi, a Lauane, ó Deus, sobre cada um, Senhor. Sobre aqueles, ó Deus, que o Senhor ama, sobre as netas, ó Deus, da Anitta também, que o Senhor abençoe grandemente, sobre o lar da Anne, do Silvio, da Jennifer, meu Deus querido, sobre cada lar, Senhor. Que o Senhor continue estendendo o teu grande amor, ó Deus, em cada coração. Abençoa o Vitinho, a Manu também, Pai querido. Que o coração desses jovens, ó Deus, dessas jovens crianças e esses adolescentes, ó Deus, que estão iniciando uma nova fase, ó Deus, seja recheada pela presença de Jesus Cristo. Abençoa o nosso coração, o restante da nossa semana, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Na sexta-feira, né, estaremos juntos mais uma vez, né, em oração, em um período de oração a partir das 20 horas, tá bom? Nós vamos encerrar com mais uma canção em adoração e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.